Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai começar a falar do capítulo 8, que ainda está falando sobre industrialização, mas a gente vai começar a falar também de agropecuária, como que a industrialização entrou no setor agrícola, entrou no setor agrário, como as transformações no campo também foram muitas em relação à utilização de tecnologia, à utilização de novas técnicas. Tudo bem? Então, vamos lá. A industrialização no campo, ela vai representar nesse avanço das tecnologias, não só no meio urbano, ou seja, as tecnologias na Revolução Industrial não ficaram só no meio urbano, mas também entraram no meio rural. E a gente vai ter algumas transformações no meio rural com base no incremento dessas novas tecnologias. Então, houveram transformações na paisagem rural, principalmente por causa dessa tecnologia empregada no campo. Né? A Revolução Industrial, né, com a Revolução Industrial, também vai acontecer a segunda Revolução Agrícola. O que foi a segunda Revolução Agrícola? Qual era o principal objetivo? Né? Era aumentar a produção e a produtividade. Produção do quê? Produção de alimentos e a produtividade de alimentos também. A gente vai ter então esses dois momentos. A primeira revolução agrícola aconteceu lá, né, há 10 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo, aliás, né, no período neolítico, que é o período da descoberta do fogo. E também vai ser o período em que as populações, né, que as sociedades humanas deixam de ser nômades, ou seja, deixam de andar, né, pelo território, ou seja, elas ficavam um tempo no território, depois andavam, procuravam uma terra, um solo mais fértil. Então elas param de ser nômades e começam a se assentar, começam a criar animais, começam a plantar, né, produtos agrícolas, a plantar produtos. E a segunda revolução agrícola, deixa eu passar para cá, a segunda revolução agrícola vai acontecer lá nos séculos 18 e 19, com esse incremento de técnicas, ainda não era a tecnologia aplicada que a gente vai ver hoje, né, na Revolução Verde, mas é um incremento de novas técnicas, um incremento de novas máquinas, por exemplo, o arar, né, que é tipo o gado vai puxando uma haste, isso vai arando a terra. Algumas máquinas de cortar para cortar a plantação, por exemplo, a rotação de culturas, que quer dizer a gente planta um tipo de produto em determinada época do ano, depois a gente vai plantar outra para mexer no solo o menos possível e fazer um uso um pouco mais sustentável, um pouco mais econômico desse solo. Então, a segunda revolução agrícola vai vir durante o século XVIII e XIX propor novas técnicas à agricultura. E aí, falando de Revolução Verde, né, a Revolução Verde é essa revolução tecnológica mais atual, mais moderna que a gente vê hoje, empregada no campo. Ela vai trazer algumas questões, né, da produção agrária. Primeiro, a pesquisa em sementes, né, a pesquisa em transgênicos, em sementes geneticamente modificadas, que vão ser justamente geneticamente modificadas para produzir mais, para aguentar um clima, por exemplo, mais frio ou um clima mais gelado, né, a produção de sementes hoje ela está completamente dentro desse fator de produção da agricultura, do meio agrário, não só no Brasil, mas no mundo. A questão da fertilização e do uso de agrotóxicos também no solo, isso também é uma inovação dessa Revolução Verde, e a mecanização, o uso de máquinas, o uso de novas técnicas para o campo, para a agricultura. Tudo isso propiciando o quê? Uma produção, né, maior de comida. A questão é sempre produzir mais comidas. A gente ainda vai falar um pouquinho dessa questão, se é válida, se não é, mas a Revolução Verde vem implementando todas essas novas tecnologias para produzir mais comida. Ela também vai ser, então, impulsionada pela industrialização, que vai transformar esse meio rural, né? Algumas consequências. A população, por exemplo, vai passar do meio rural para o meio urbano, isso vai propiciar uma migração por causa da mecanização. Então, com a mecanização no campo, a gente vai ter, por exemplo, né, muito desemprego, né, no campo. Então, a população que está no campo vai para as cidades, vai propiciar, então, uma migração que a gente chama de êxodo rural. Vai vir então uma subordinação do campo ao capital. Não quer dizer que é uma subordinação do campo à cidade, ou seja, a cidade comanda o campo. Quer dizer que o dinheiro, o capital que movimenta a cidade, que movimenta as grandes economias,
agora também vai estar dentro do campo. Aliás, esse capital, as grandes empresas agrárias, agrícolas, estão no campo comandando a produção agropecuária, não só no Brasil, mas no mundo, como eu disse. Então, vai existir também um incentivo à monocultura, ou seja, a produção de um único tipo de alimento. O Brasil é especialista em cana, especialista em soja, especialista em milho, né? E uma concentração da estrutura fundiária, né? Ou seja, vão existir cada vez menos fazendas, mas essas fazendas são cada vez maiores, mais terras produzindo um único tipo de produto, que são os latifúndios. Né? Lembrando, os latifúndios são grandes fazendas, monocultoras, produzem um único tipo de produto, né? Completamente voltadas para a exportação de produtos. Ainda falando de Revolução Verde, mas agora no Brasil, né, o perfil da agricultura no Brasil ele vai mudar com o incremento dessas novas técnicas vindas da Revolução Verde. Isso vai ocorrer lá durante a ditadura militar, principalmente nos anos 70, onde a gente vai ter uma transformação no modelo agrícola brasileiro. Né? Essa produção que antes era mais contida, na verdade, o Brasil era um grande país exportador, principalmente na época do café, por exemplo, aí nos anos 20, nos anos 30. Depois a gente passa por um processo de industrialização que vai trazer novas tecnologias. E aí nos anos 70 a gente volta a ser um grande país exportador, né, implementando essas tecnologias da industrialização no setor agrícola, no setor do campo. Então o Brasil volta a ser um grande país exportador a partir ali da década de 70, com essas novas tecnologias empregadas no campo. E aí também vão se criar, né, empresas, vão se criar, na verdade, agências de fomento e de pesquisa, que vão pesquisar novas tecnologias, que vão pesquisar novas sementes, que vão pesquisar novos produtos, né, novas culturas que mais se encaixam com o clima e com os solos do Brasil. Então a gente vai ter pesquisa de solos, pesquisa de vegetação, pesquisa de relevo, pesquisas de plantas que se adaptam melhor ao Brasil ou que vão servir melhor à agricultura brasileira. Um desses casos é a Embrapa. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A empresa meio que comanda toda a pesquisa na agropecuária brasileira. Ela vai produzir transgênicos, né? Ela vai produzir, ou seja, essas sementes, vai pesquisar e produzir essas sementes geneticamente modificadas. Ela também vai ter um trabalho importante sobre os solos no Brasil, porque né, você entender o solo, entender o relevo, entender a vegetação que você vai plantar é muito importante para a produtividade desse produto. Se ele vai ter uma maior produtividade ou se ele vai ter uma menor produtividade. A Embrapa é uma agência muito importante, né, na agricultura brasileira. Inclusive, é um setor aí de postos de trabalho importante na questão da pesquisa, na questão de postos de trabalho tecnificados, né, com um alto valor agregado dessa mão de obra. Para quem gostar dessa área, pessoal, eu sei que vocês estão no 9º ano, mas já vão pensando aí no que vocês querem desempenhar. A produção científica na área agropecuária no Brasil tem tudo para crescer. Tá? Faculdades que tratam sobre isso, pode ser engenharia ambiental, pode ser engenharia agropecuária, pode ser também a questão de uso de solos, um pouco de agronomia, né? Existe um curso de agronomia muito importante aqui em São Paulo, que fica em Piracicaba, na USP de Piracicaba, é um dos melhores cursos de agronomia do Brasil, que produz toda essa pesquisa, que produz todo esse fomento à tecnologia dentro do setor agropecuário. Aqui a gente vai falar dos transgênicos no Brasil. Os transgênicos são essas sementes geneticamente modificadas, né, que vão propiciar uma maior produção. A gente tem aqui um gráfico que vai de 2010 a 2015, na verdade ele vai até 2016, que está aqui a minha câmera aqui em cima, até 2016, e a gente vai ter no Brasil, esses são os 3 maiores produtos que a gente planta, né, a soja, o milho e o algodão, e a gente vai ter um crescimento da produção desses produtos transgênicos no Brasil de 2011 a 2016. Por exemplo, a soja, como a gente pode ver em 2011, eram 18% mais ou menos de transgênicos na soja, em 2016 já eram 30%, isso hoje já deve estar maior, né, já deve ser uma porcentagem ainda maior. Milho era 7,5%, em 2016 já era quase o dobro, né, e o algodão era 26%, em 2016 já era 44,2%. Então, a questão dos transgênicos no Brasil, ela vem para fomentar essa maior produção.
Existe um discurso, um debate sobre os transgênicos, né? Embora as pesquisas científicas dizem que os transgênicos não trazem malefícios à saúde da população, à saúde de nós, né, meros consumidores. A questão dos transgênicos é que, para se plantar um transgênico, muitas vezes, a gente precisa, né, de muitos agrotóxicos, de muitos fertilizantes. E aí são esses fertilizantes, esses agrotóxicos, que entram nos alimentos e acabam indo para a nossa alimentação, acabam entrando nos produtos e a gente acaba consumindo isso indiretamente. Os transgênicos não são o problema é como ele é plantado, é o que é plantado, né? O que precisa ser usado para se plantar transgênico, e aí a questão do uso dos agrotóxicos e também dos fertilizantes agrícolas. A questão da agroindústria, a gente vai falar um pouco do agrotech, do agropop, do agrotudo, né? Porque é uma propaganda, não sei se vocês assistem muito TV, mas é uma propaganda que já está no imaginário da população brasileira, porque está na maior emissora do país, né? E existem propagandas a cada hora, por exemplo, de agrotech, agropop, agrotudo. E por que o agrotech, por que o agropop, por que o agrotudo, né? Ele é tech porque a gente vai ter essa implementação da Revolução Verde, essa implementação de novas tecnologias, né? A questão do ele é pop, do ele é tudo, eu ainda tenho uma crítica, né? Mas a gente deixa para um outro momento da aula, para um outro momento também do nosso curso, né? Mas a questão é que as novas tecnologias entraram na agricultura e elas são importantes, né? Quando a gente fala da maior produção. Então a gente vai ter, como eu disse, o desenvolvimento de sementes, a gente vai ter, como eu disse, a plantação, né, a colheita, o transporte, o beneficiamento, ou seja, a modificação desses produtos agrários em produtos industriais e a distribuição nos mercados. Essa cadeia produtiva é a agroindústria, é o agronegócio. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente está falando de toda essa cadeia produtiva que vai desde o desenvolvimento das sementes, lá na Embrapa, até a chegada desses produtos no mercado para a gente consumir. Então a gente vai ter também os complexos industriais. Por exemplo, a gente tem o complexo industrial da soja, que abrange todos esses processos produtivos, o complexo industrial da cana, o complexo industrial da carne, que são, né, os principais, ao lado do meio do algodão também, os principais produtos agropecuários brasileiros. Aqui, né, como não podia deixar de ter, uma crítica também a essa ação do agronegócio exacerbada, que muitas vezes desmata, que muitas vezes entra em conflitos com povos tradicionais, povos indígenas, povos ribeirinhos, povos quilombolas. A gente precisa sim falar desse avanço tecnológico, dessa importância do agronegócio para a economia brasileira, mas a gente não pode deixar de lado também de fazer essa crítica, e existe, né, é muito complexo esses conflitos que acontecem no campo no Brasil, muitas mortes dessa população, dessas minorias identitárias, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, por causa desse avanço do agronegócio descontrolado no território brasileiro. Então, sim, a gente fala da importância, mas também, né, tem esse outro lado que é muito importante a gente parar e refletir um pouquinho. A questão da fome e da produção de alimentos, né, quando a gente fala, pô, mas o agronegócio então produz muitos alimentos, o objetivo inicial era produzir os alimentos, por que tem muita gente passando fome no Brasil ainda, né? A questão da fome, ela não é relacionada apenas à carência de alimentos. Então, não é porque tem mais alimentos ou porque tem menos alimentos que as pessoas vão deixar de ter fome ou vão começar a passar fome. A questão da fome, ela está ligada à distribuição de renda. A população não tem dinheiro, a população, né, não tem condições de comprar alimentos. Também tem uma questão do desperdício desses alimentos. Se fosse uma questão só de oferta de produtos, o agronegócio brasileiro acabaria com a fome no Brasil, pelo menos em algumas partes do mundo, porque o agronegócio brasileiro é o maior exportador de proteína animal do mundo, né? Exportador de carne, de carne bovina, carne de frango, carne suína. O Brasil exporta muitos produtos, é um dos maiores exportadores do mundo. Então, se fosse só simplesmente a oferta de produtos alimentícios, o Brasil estava bem, mas não é isso que a gente observa. Existem muitas pessoas passando fome no Brasil e também no resto do mundo, porque a fome não é uma questão apenas de alimento, é uma questão de renda, é uma questão de distribuição de renda e também um pouquinho de desperdício desses alimentos, né? Conforme o relatório aí da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, hoje no mundo existem mais de 800 milhões de pessoas
passando fome. Né? E aí tem uma outra questão que é a produção dos alimentos. Né? A gente fala muito do agronegócio, que o agronegócio é importante para a economia, e é mesmo, a gente exporta, né? O principal setor do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, vem do agronegócio. Mas quem produz alimento no Brasil mesmo não é o agronegócio, é a agricultura camponesa, é a agricultura do pequeno produtor e do médio produtor. Embora o agronegócio está sempre mais na mídia, né, porque eles têm um lobby gigantesco, um lobby político, a gente tem uma bancada ruralista dentro do Congresso Nacional, é a agricultura camponesa, é a agricultura tradicional, média e pequena propriedade que vai produzir a maioria dos alimentos. O agronegócio, além da carne, por exemplo, que vejo como o único produto assim que chega na nossa mesa do agronegócio mesmo, vai produzir algodão, que é para exportação, vai produzir soja, que é para exportação, vai produzir milho, que também é para exportação. A gente não come muito milho todo dia, a gente não come soja todo dia. Né? O alface, o arroz, o feijão, as frutas vêm principalmente da agricultura camponesa. A gente tem essa distribuição desigual de crédito de terras, de produção de comida, de mão de obra empregada entre o agronegócio e a agricultura camponesa. Por exemplo, em crédito, ou seja, crédito disponível para os pequenos ou os grandes agricultores. Né? O agronegócio tem mais crédito do que o pequeno negócio, né? Do que a agricultura camponesa. A questão das terras, as terras estão concentradas, o agronegócio tem mais terras do que, né, a agricultura camponesa. Embora a produção global também, né, o agronegócio produz mais, tem uma produção de produtos maior do que a agricultura camponesa, mas em questão de produção de comida, que é o que chega na nossa mesa, a agricultura camponesa produz muito mais do que o agronegócio. O agronegócio é voltado para exportação. E na questão de mão de obra, também a agricultura camponesa emprega mais gente do que o agronegócio. Por quê? Porque o agronegócio ele emprega muita tecnologia. Lembra o êxodo rural? As pessoas saem do campo e vão para as cidades por causa desse implemento, dessa tecnologia. O agronegócio é uma indústria muito tecnológica, né? É um setor muito tecnológico. A agricultura camponesa não implementa tanta tecnologia assim, então acaba atraindo maior mão de obra, acaba empregando mais pessoas. É só um parênteses para a gente entender. Lembrando de novo, eu acho muito importante o agronegócio é importante mesmo, a gente tem que defender, de certa modo, as nossas exportações, nossos interesses comerciais, internacionais, mas a gente precisa pesar, sim, essa reflexão entre o agronegócio, entre a agricultura camponesa, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, né, que tem um impacto indireto, sim, no nosso modo de vida, na nossa saúde, no nosso corpo, de modo geral. Tranquilo, pessoal? Vou colocar aqui no meio agora. Assistam a aula novamente, anotem as dúvidas, podem me perguntar no WhatsApp. Vocês também vão ter os exercícios da apostila para fazer. E vou também colocar o nosso trabalhinho para a gente entregar ainda nesse mês. Tranquilo? É isso. Muito obrigado. Valeu e tchau, tchau.